Vamos fazer outros preparados até o fim, tem que fazer, né, galera? Tem vários assuntos. Olha, a Esté estava me mostrando algo que eu sei, está aqui. E justamente eu queria ler. Mas você falar assim, não, pastor, o senhor vai passar hoje as fotos do anticristo. E eu vou ter que encarar ele. Abra a tua Bíblia em Apocalipse 13. Apocalipse 13. Falando sobre o Apocalipse, presta atenção. Não é para você ter medo, gente. Escuta, olha só. Nós somos de Deus, você é de Deus. Eu estava lendo essa semana uma passagem assim, sempre a gente medita em umas coisas que Jesus falou assim, ó. Vocês não têm que ter medo com aquele que mata o corpo e depois não pode fazer nada, mas você tem que ter medo daquele, depois que o corpo morre, ter poder para lançar no inferno. O homem, na sua ira, pode perseguir e matar um que serve a Deus. Levou ele para casa, levou para o destino e beleza. O que é pior para o inferno? Que essa pessoa acaba se tornando uma semente para que outros possam nascer. Que deu a sua vida por amor a Jesus. Vocês estão entendendo? O negócio é grande, é muito maior que a nossa vida. Se a gente começar a caminhar com Deus nesse fim, pensando na nossa vidinha, vai ficar ruim. Porque você não vai encaixar, nem eu nem você, eu queria que fosse assim, pastor, está dando problema assim, assado, vai pirar. Entende? Mas se a gente aprender a viver para Ele, com um propósito, para a eternidade, estamos bem na fita, mas olha, Apocalipse 13, verso 7, falando sobre o anticristo. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Quantos são santos aí? Diga aleluia. Aleluia. E o que, pastor? E o que? Não pode ser isso. É Apocalipse 13, verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vem. Deus lhe está ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Chapa quente. É por isso que Jesus falou, se não tivesse abreviado, ninguém suportaria. Aí é com Deus. Você sabe, essa é uma palavra, tem na referência cruzada, da qual... Deixa eu pegar aqui, que a Esté estava me mostrando, e é óbvio, esse aqui é o detalhe legal, né? Você pega Apocalipse, deixa eu ver se eu estou no capítulo certo, capítulo 12, 13. Aí, no capítulo 13 nós vemos o 7, né? Daniel 7, 21, está aqui, depois vocês fazem uma apostila em casa. Então, por que... Gente, olha só que coisa interessante, o que João, ele está vendo, já tinha sido uma boa parte sendo colocados ano passado. Então pegou os profetas, juntou, que viram, tiveram esse glimpse do fim dos tempos, né, do dia do Senhor, da sua vinda, com tudo que acontece. E aí o que acontece? O baita Apocalipse é uma descrição do dia do Senhor, dessa vinda com todos os julgamentos e tudo que acontece. Olha só o que está aqui embaixo, eu coloquei, está vendo? Daniel 7, 21. Enquanto Daniel falava, enquanto eu olhava, eis que esse chifre, o safado, olha como está escrito, fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Estava vencendo. Interessante, né? Mas como é que pode? Cara, Deus é soberano. Tem uma coisa que a gente tem que pegar. O inferno, gente, ele não está ganhando. O inferno não faz nada sem o propósito do céu. É só isso que eu tenho para te falar. Então, tudo que está sendo determinado para o fim e para todos os julgamentos, quem controla é o céu que determina.
Quando é que os selos aparecem? Só aparece quando o Cordeiro chega, que ele sim pode tirar os selos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você entende? Tudo comandado pelo céu. Mas como pode Jesus permitir isso? Já devia ter me levado, porque eu não quero ficar na mão do anticristo. Gente, está tudo escrito. Entende? Muito legal, é só ler. Vamos embora. Olha aí, eu vou mexer contigo agora, hein? Assim, no bom sentido, né, gente? Eu não estou aqui para chutar o pau da barraca, nem brigar com ninguém. Não estou aqui, a Deise está me ajudando a pregar. Não aterrorizar ninguém. Vai falando, estou ouvindo. Vai dizendo. Ela me ajuda. Que ela fica tão... Aí, ó, já está falando de novo, ó. Ah, tá. Vou te dar para você falar. Quer falar no microfone? Não. Ela fica... É porque é isso que acontece, né? Eu estava conversando, a Ana estava falando com a gente aprendeu coisas erradas, cara. Porque a gente está inserido dentro de uma denominação, dentro de uma igreja. Mas é tão bom como eu gastei aqui 30 minutos falando, é bom ler a Bíblia. É bom deixar o Espírito Santo mostrar aquilo que está escrito. Então a gente vai lendo, por isso que eu falei, vai lendo o Apocalipse, vai. Lê Daniel, Apocalipse, vai se enchendo que as coisas vão fazendo sentido. Você fala, meu Deus, está escrito, é isso aqui mesmo. Eu não sei. Aí alguém que diz que sabe, eu pego aquilo que é agradável a mim, porque é agradável mesmo. Não ter que ver o anticristo e de moto para casa. Não é? Mas não é o que está escrito. Ok. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui, para ter o cuidado de te ajudar. Não é a primeira vez que eu falo, mas a gente tem que falar um pouquinho sobre isso, para botar esse equilíbrio. Uma coisa importante é nós andarmos, se nós estamos andando, é porque existe equilíbrio. Então, ser desequilibrado não funciona, ninguém vive dessa maneira, ninguém chega lá, ok? Então, o equilíbrio das coisas é muito importante. Então está aqui a pergunta, uma vez salvo. Pastor, estou salvo para sempre? Antes de responder não, vamos fazer o seguinte. Porque aqui tem vários detalhes sobre isso aí. Existe uma segurança em Cristo Jesus? Claro que existe. É aquela segurança, você está aqui agora. Teu coração está em paz? Beleza. Mas vamos entender como é que essas coisas são colocadas, de que forma. De uma maneira predestinada. É interessante quando se fala na Bíblia sobre predestinação, e a gente vê vários conceitos, algumas denominações são bem agarradas para a predestinação nesse conteúdo, é sempre falada de um contexto coletivo, nunca é falado de um contexto pessoal. Vou dar um exemplo. Você não está predestinado a ir para o céu. A igreja está predestinada a ir para o céu. Eu estou inserido na igreja e continuo inserido, trabalhando, vivendo a jornada que eu tenho que viver e tal, para ser encontrado naquele dia na igreja do Senhor que é predestinado. Nunca está no plural, sempre no singular. Paulo fala sobre isso e outras coisas. O grande problema, gente, é o homem pegar esse livro e começar a dizer aquilo que ele acha, o que ele pensa. E às vezes o que o homem acha, o que ele pensa, cresce tanto que arruma uma opção de adepto, aquilo outro e tal, e acaba depois lá no passado virando, eu sou de fulano de tal, eu sou calvinista, eu sou isso, aquilo outro e tal. É um perigo muito grande, gente. Você é de Jesus, da Bíblia. Sabe ler? Amém, então estamos bem. Uau! Tem que tomar cuidado. Né? Então esse é um assunto que eu vou tentar explicar, mas antes... Olha, não joga pedra em mim não, hein? Eu vou passar um vídeo que eu assisti há muitos anos atrás, eu guardei na minha playlist lá do YouTube, porque achei demais. Esse vídeo, eu vou explicar para você entender. Primeiro, é um livro onde esse homem, ele tem uma experiência dessa, bem sobrenatural, de um arrebatamento mesmo. Quantos creem em arrebatamento aí?
Pouca gente, hein? Não estou falando desse aí, calma aí. Estou falando tipo assim, Paulo disse lá em 2 Coríntios 12, olha, eu fui ao terceiro céu, fui arrebatado em espírito e tal, se no corpo ou fora do corpo, ok? Então beleza, muitas pessoas têm experiências assim, comandadas pelo céu, tá? Outra, muitas pessoas têm visões abertas, também comandadas pelo céu, tá certo? Então, beleza, é importante isso, porque esse vídeo vai falar de um conteúdo desse. E hoje ele é um senhor, é um homem, mas ele dá um testemunho de uma experiência que ele teve dessa, na qual ele era professor de seminário, onde ele ensinava lá sobre essa questão, uma vez salvo, salvo para sempre, esse negócio todo, provavelmente o seminário cria, né, dessa maneira e tal, e ele vai falar um pouquinho dessa experiência. Eu quero agradecer ao Fernando ali, que me ajudou a traduzir, viu, Fernando? Valeu, show de glória. No conteúdo de botar legenda, ele é fera, ele é a esposa dele, Carol, quando eu preciso, ele me ajuda. Então, vamos, são 10 minutinhos, preste atenção, hein? Tem que ler rápido, pastor Hélio. Lê rápido aí. Todo mundo voltou do banheiro ou não? Leandro, vamos embora, larga, Leandro. What you're about to hear, you have never heard. Peraí, volta. Tem que aparecer primeiro. I think maybe two other people have had a Volta. What you're about to hear, you have never heard before. What you're about to hear, you have never heard before. I think maybe two other people have had a similar experience, but this is not a dream. This is not a vision. This is an encounter and visitation of Jesus Christ and a literal visit to hell. When I was 24 years old, all of a sudden there was quiet, like a stillness or something, while I was sitting on my couch. I don't know how to explain it. Then all of a sudden, Jesus Christ walked through my door. He created matter. He doesn't have to open doors. He walked up to me and said, "Son," very important word, "son, come with me." His face was like the brightness of the sun, and I was as we're dead. John was right. That's how it is. Only way you can explain it. His garments were white, like perfect white. My spirit knew, as I knew, my consciousness knew, and I knew that this was Jesus Christ. My spirit obeyed when he said, "Come." Spirit said, "This is him. He is God." Right out of my mouth, making it obvious that this wasn't a vision. And I knew this wasn't a dream, so it's not a dream, it's not a vision. This is literally, boom, this is what happened. Sorry, that's what happened. We went through the earth. I could see the layers of it. He's on my right-hand side. As we go to the earth, I see the center of the earth, and it's a pit. And it's got more to it, but that's what I'm talking about here. It's a pit. And in there, there's people that were in my church, and they were in hell. Let's stop. He that judges a matter before he hears the whole thing is folly. Listen to what I have to say. No matter how educated or intelligent you are, listen to me. I was a Calvinist. I was a dean at Everlasting Chip Ministries, an accredited school where you get your bachelor's, master's degree. I taught Greek. I knew as I studied Greek that the Greek was refuting Calvinism. I knew that men who taught it had to twist it, because I knew that the word believeth
is a present tense imperative verb. You can't connect anything else in the scripture, such as shall and everlasting life, without connecting it in conjuncture to the word believeth. But people twist the word, as scripture says. For every text there must be a context, or it is a pretext. In my life, I've tried to dumb down my intelligence because I've scared people by my intelligence. So I practice being as stupid as possible a lot of times in my life as I've got older, because I was too smart. I've learned that's not even wisdom now as an older person, because the word wisdom means wit. So I don't try to dumb down things any longer. I'm just telling you like it is. I saw people in my own church saying to me, Pastor John, you told us we couldn't lose our salvation. Now this is for eternity. I'm going to hear this. There's no place to go. There's no place to run. It's not a TV. You can't turn it off. Your brain doesn't shut it down. You can't fall asleep. You're forever awake. You fully, completely understand it, because even though you're in a spirit, you completely can hear and see. You're there. You can't deny it. Then in the middle of this, I'm put into a tomb. The Lord tells me, son, if you continue to believe what you believe and preach it, this is going to be your punishment. And I'm put into this tomb. And in this tomb, I see like a spider. I see like a monkey, and I see a spider, a monkey, and I see a rat. And I'm in this tomb, and I can hear billions of voices, but I can ascertain and understand them. Now, your frontal cortex, where you make your decisions, and your cognitive facilities, right? That's where it all happens. It can't process that. Your ears can't assimilate and process all of that. But when you're out of your body, you can. So we sometimes maybe getting insulted or condemned by people or accused, and it hurts. But how about billions of voices cursing you, jeering you, making fun of you, tormenting you, lying to you, messing with your mind? Millions of them, hearing each one of them, understanding each one of them. Each one of those, boom, shoots in there, boom, hits you deep inside your heart, deep inside your spirit. It hits you, but you can't escape it. It's for eternity. There's no reprieve. You've done the deed, you're there. You lied, you preached a false gospel. You told people they were eternally secure, though you knew as a person who studied Greek and Hebrew, it wasn't feasible. You twisted it because you didn't want to hear the truth, and now you're there. And there's no way out. You can't say, God, I repent now, I'm sorry, I didn't know, because everybody knows the truth. You're just twisting the truth. You're twisting it. You can become to a point where strong delusion causes you actually to believe the lie. But I wasn't there. I hadn't seared my conscience. So I hadn't gone over like a lot of Calvinists have gone over. They've seared their consciences. And outside of a supernatural miracle, they will never, ever make it to heaven, because they've seared their conscience. They simply believe their brains are cooked. That pickle's been left in pickle juice too long. And now it's got the bitter taste of vinegar. Yeah, I believe a person can probably repent till the time they're gone, but it's going to be hard. I believed in Calvinism, but anytime I studied in Greek and Hebrew, I knew that you really intellectually couldn't do that. I knew you had to be basically illiterate with the Greek to really be a Calvinist, or just a plain liar. But I still believed in Calvinism anyways. So I'm in hell. I see the lake of fire. Now, do I see fire? No. You say, oh, wait a second. Oh, no. Oh, I saw outer darkness. In outer darkness, there was a lake. I knew it was a lake. I could see that it was a lake. And people were bobbing up and down in this lake, the people that I had deceived, in the lake of fire. And they were crying out, Pastor John, you deceived us. They were in this lake, but there was outer darkness. Remember, hell is outer darkness. The worst thing in the world is darkness. God is light, and in him there is no darkness at all. The absence of light is darkness. God isn't going to be there. He's not showing up. There's complete darkness there.
Talk about claustrophobia, nowhere to go, nowhere to run, complete darkness, in flames, being burned alive, no ability to change, repent, I'm sorry, fix it. This is it, forever, tormented, demons cursing you, lying to you. You're there, and you're there because you've been a liar. You're there because you're a backslider, or you're a lukewarm Christian. You're there because you're a false prophet, and you told people that what you knew could not be taught intelligently, articulately from the Greek. You taught it anyways, and you're a liar, and you knew it. And now God says it doesn't matter. Nobody will con me. Nobody can lie to me and get away with it. You're here for eternity. If you believe in Calvinism, if you believe you can be lukewarm or you can be a backslider, make it into heaven, you better run. You better run, because you won't be able to hide in any rock when Christ comes in the fullness of his glory. And I've had visions of him coming back. You'll not be able to hide. You're not going to have a discussion. It's over. It's over. Run from Calvinism. Run from sin. Run to God. Repent. And keep on repenting. Call and keep on calling. Seek and keep on seeking. Tchan, tchan. Viu? Continua. E a galera, pastor, você ensinou uma vez salvo, salvo para sempre. É mais sério que a gente pensa, né? Mas vamos explicar um pouquinho que a gente vai chegar no equilíbrio aqui que você vai entender. Odisseu, esse vídeo também foi enviado para a galera? Cadê ele para me responder? Foi? Foi enviado? Não, legal, pode assistir de novo com calma. Pastor, não é agradável não. É meio quente esse vídeo. É isso aí. Você viu, ele falou sobre continuar firme no caminho. Falou sobre abandonar a fé. Aqueles que abandonam a fé, cara, estão malucos e tal. Enfim, eu quero ler esses textos aqui contigo. Mateus 24, 13. Aquele, porém, que ficar firme. Até quando? Mas eu fui 20 anos crente, agora abandonei a fé, porque eu vi que não dava resultado e tal. E isso está só crescendo. Olha o número de pessoas que se converteram na época que você se converteu verdadeiramente. Cadê elas? Estão andando com Cristo? Romanos capítulo 13, verso 11, Paulo disse: digo a vocês que conhecem o tempo, já é hora da gente se despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. A pergunta a ser feita, gente, para nós aqui, e é isso que eu queria trazer ao teu coração, desse processo chamado salvação, é a seguinte: salvação é um conteúdo de ter sido salvo ou estar sendo salvo? Agora vamos explicar. Obviamente. Você viu que ele estava falando, que ele ensinou antes a segurança que tem, calvinista e tal. Tranquilo, uma vez você entregou a tua vida para Jesus, está tudo certo. Como assim? Está tudo certo. Ele mesmo falando, olha, eu estava pegando a tudo que o grego estabelece como crença, lá falando sobre o presente, é um presente contínuo, de lançar tudo no passado. Eu mesmo estava quebrando e sabia disso, que aquilo ali não estava correto. A relação importante aqui é o seguinte: o que conta é tão somente o passado de um dia ter sido salvo, ou o presente contínuo de estar aperfeiçoando a nossa salvação. Você lembra de Apocalipse 22? Continue a santificar-se. O santo continue a santificar-se. Continue na prática da justiça. Presente contínuo de estar sendo aperfeiçoada a nossa salvação. Isso, nessa tarde, pode jogar por terra alguns conceitos mesmo, gente. Porque eu tenho que tomar cuidado.
O nível da minha segurança é uma resposta diária. Seria legal você anotar. É a tua resposta diária. Esse é o nível da tua segurança. E amanhã? Amanhã não chegou ainda? E o inferno? O que ele está fazendo? Ele está trabalhando para te tirar do caminho. Das mais variadas formas. Vocês não fazem ideia do número, gente, de pessoas que estão sendo desviadas da fé porque estão se ofendendo dentro do ambiente da igreja. Ofendendo com pessoas, com pastores, lideranças e situações, com baita, olhem para mim, olhem todos para mim, com uma baita plataforma de justificativa por que se afastaram da igreja. Quem está ouvindo o que eu estou falando agora? Os anjos estão só testemunhando. Então, na base dessa ofensa, eu criei uma oportunidade de viver um engano, me afastar dos caminhos de Deus, porque alguém fez comigo. É por isso que essa situação é tão séria, que Jesus lá, em Mateus 13, diz, olha, todos aqueles que provocam escândalo, que fazem os outros tropeçar, né? Que desviam a galera da fé, esses aí vão parar exatamente como está escrito lá, no lago de fogo. Ele falou que ele vai se separar do seu próprio reino. Vocês estão entendendo a seriedade? Olha, eu vou te falar o que o Espírito Santo está levantando. Ou a galera da igreja, vou falar assim bem popular, vai entrar nisso, ou estão liquidados. Está sendo levantado o temor a Deus. Temor a Deus, a quem Ele é, ao Deus que nos criou e mandou o Filho dele para nos salvar. É muito falta de temor nos dias de hoje, gente. A igreja está andando de qualquer maneira, da maneira à sua maneira, à moda do seu chefe, que sou eu mesmo, de pensar sobre tudo. E quando encontro então situações que geram ofensa, não gostei, falou disso, aquilo outro e tal, e aí monta a sua base de engano para viver, e acha que está tudo certo. Eu sou de Jesus, eu amo a Jesus. Eu amo a Jesus da minha maneira, eu sirvo a Deus da minha maneira. Isso só cresce, gente. Isso é apostasia. A verdadeira apostasia não é negar Jesus. Quer saber? Não quero saber de Jesus, vou voltar para, sei lá, o Deus aqui que eu servia e tal, eu vou para outra religião, vou voltar para a antiga religião minha, mas não quero saber de Jesus. Não é isso. E a pior coisa que pode acontecer é estar no ambiente da igreja, vivendo completamente afastado de como deve viver e achar que tem segurança no último dia. Mas Deus está levantando o temor, cara. Novamente, tem que abraçar a bondade e a severidade de Deus, está lá em Romanos. Nós temos que entender isso. Ele vai cumprir a sua própria palavra. Não tenha dúvida. Então, antes da gente responder essa pergunta, vamos a esse conteúdo real da nossa crença. Eu quero colocar isso aqui para vocês. O tempo de viver com Deus é sempre no presente. Isso aí. Então, eu não posso responder pelo dia de amanhã. Hoje eu respondo, amanhã eu continuo firme, respondo no outro dia também. Então não caia nessa ilusão de achar, beleza, estou aqui, vivo de qualquer maneira, quando Jesus voltar, está tudo certo, porque eu sou de Jesus, porque em 1927 entreguei minha vida para Jesus. Que maneira é essa de pensar? Não é a maneira bíblica, isso que eu quero te falar. Lê o último capítulo então de Apocalipse, a gente vai ler nitidamente isso. Nós vamos ver isso. A continuidade. Ora, a fé é certeza. Interessante, a fé não foi e nem será, ela é. A fé de ontem me ajuda, de hoje? Não. E de amanhã? Não chegou ainda. Por isso que Deus fala para a gente viver o dia de hoje. Jesus falou, viva o dia de hoje. Tem algo para ser feito hoje, gente, para manter a gente amanhã no caminho.
Escreve essa frase: tem algo que eu preciso fazer hoje, para que me mantenha no caminho amanhã. Aí vai vir um amanhã. Tem algo que eu tenho que fazer hoje, para que me mantenha no caminho amanhã. Tem algo que eu tenho... E assim vai. Vocês estão entendendo, né? Bom, muito legal. A ligação da nossa fé com o tempo presente contínuo é absoluta. Hebreus, né? Essa aí. Ela é absoluta. É por isso que a fé verdadeira em Deus tem um contexto de perseverança e resistência, como eu falei para vocês. A gente já viu isso de manhã. A crença em Deus, gente, sempre, ela estará no tempo presente contínuo. Veja um exemplo aí, só para você entender, Romanos 10, 17. Assim a fé vem pelo... E o ouvir pela palavra de Cristo, mas não é, a fé não vem por ter ouvido, ou por um dia eu ouvirei. Vamos lá, aqui o tempo presente aí desse conteúdo é presente contínuo. A fé vem por ouvir e continuar ouvindo. A fé vem por ouvir hoje, continuar ouvindo amanhã, continuar ouvindo no próximo dia, até o final. Fé não vem por ter ouvido e nunca mais ouvir. A fé vem por ouvir de maneira contínua, acabei de dizer. Tempo do verbo, presente contínuo. Vamos embora considerar essas passagens aqui, bem interessantes, no próprio Evangelho. E é interessante porque eu vendo há muitos anos atrás esse vídeo aí, alguns anos, eu achei legal porque você vai ver isso aqui que eu vou explicar para vocês, ó. João 3,14. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Beleza, 15. Para todo que nele... Para todo que nele tenha crido... Para todo que nele crê, tenha a vida eterna. Uau, interessante. Mas vamos lá. 16, conhecidíssimo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que nele tenha crido, não pereça, não todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho, 17, ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. 18, quem nele crê, não é julgado, mas quem não crê, já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 3 vezes, em 5 versos, quem nele crê, plus uma promessa. Interessante. Note que a palavra crer, ela está utilizada aqui no tempo presente do indicativo, mostrando alguma coisa que é uma realidade agora, não é uma crença passada. Ela começou lá em 1927, não é isso? Você entregou a vida para Jesus? Começou lá, mas... continua crendo. A nossa crença fala de alguma coisa que está acontecendo agora, gente. Sobre um presente, um estado ativo, e não sobre alguma coisa que aconteceu uma vez no passado e ficou por aí. Então a nossa crença fala sobre uma realidade presente, ao invés de uma história do passado. De um modo geral, presta atenção, o tempo verbal presente, na língua grega, tem uma implicação de duração e continuidade, ou continuidade. Então não é algo assim, largado. Aquele dia aconteceu, beleza, então, estou com o ticket.
Como você está com ticket só por causa daquele dia do passado, meu? Não é? Como exceção, pode também denotar algo que ocorre e não continua ocorrendo. Uma exceção ocorrendo, né? As promessas de vida eterna, ouça isso, não são de forma alguma para pessoas que creram uma vez em suas vidas e de repente se afastaram sem retornarem à fé. Ao contrário, as promessas de vida eterna são para aqueles que creem agora, no presente e continuam crendo. Você viu umas passagens que nós lemos? Aí ali, com efeito, olha só, não abandone a tua confiança, ó, continuar crendo. Porque ela tem grande recompensa. Com efeito, tem necessidade de perseverança, continuar crendo. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a... Em nenhum sentido tem a Bíblia mostrando para mim e para você que, botei lá no passado o negócio, está estabelecido. Quando Deus chega para Abraão e fala assim, cara, eu te constituí como pai de muitas nações. Irmão, bora crer. Abraão crendo em Deus e não desfalecendo, como está lá em Romanos capítulo 4, né? E beleza, mesmo com o corpo amortecido, sendo já tal. Esse é o detalhe, gente, a importância disso. Como foi falado e repetindo, o tempo verbal presente na língua grega traz o sentido de continuidade, duração, que indica uma ação contínua acontecendo. Tempo presente de acreditar, por exemplo, vou dar um exemplo, acreditar, perdoar. Beleza, como é que eu posso substituir isso? Continua crendo e continua perdoando. Pastor, eu não vou perdoar porque eu já perdoei. Tá maluco? Porque Deus continua me perdoando quando há arrependimento da minha parte. Senão ele fala assim, já te perdoei. E eu tenho que tomar cuidado com esse tipo de declaração e colocação, que ele já me perdoou dos pecados passados, beleza, está tudo certo de hoje e o de futuro, porque é obra feita. Legal falar sobre isso, mas é bom explicar. Como assim eu estou perdoado o meu futuro? E se eu me desviar do caminho e não quero saber mais dele? Como é que funciona isso? A gente leu várias passagens, gente. Você está dando para entender? Vai liberando uma mensagem subliminar, do qual a pessoa vai abraçando, porque ela vai entendendo que ela tem uma segurança absoluta. Quem está dormindo, diga amém. Cara, a galera está firme, hein? Até você está aguentando, hein, Luiz? Luiz chegou às 2 horas da manhã, acordou às 4 da manhã para trabalhar e tal. Pastor, estou pensando um pouquinho nisso. Claro, é bom pensar mesmo, é bom pensar, não na minha cabeça, como eu acho, como eu penso, formulando a minha maneira de pensar. Eu tenho que pensar como a Bíblia diz. Aliás, eu não penso, eu vou com o que a Bíblia diz. Não é melhor? Nós entendemos a seriedade disso. Uma continuidade de crença. Bem-aventurados que lavam as suas vestiduras para que lhe assista o direito, acho que vem aí, daqui a pouco eu vou colocar, para que lhe assista o direito a entrar na cidade pelas portas. Não está escrito, bem-aventurados os que lavaram. Começou naquele dia, eu e você entregamos a vida para Jesus, mas está num presente contínuo, continua lavando. Para que você tenha o direito de entrar ali. Por isso que o conteúdo de salvação é um conteúdo, gente, de aperfeiçoamento, porque ainda não chegamos lá. Mas nós vamos chegar, diga aleluia. Vamos aprender certo. Agora, voltando à pergunta do início. Salvação é um conteúdo de ter sido salvo ou está sendo salvo? Outra, o que conta é tão somente o passado de um dia ter sido salvo ou o presente contínuo de estar aperfeiçoando a nossa salvação? Muito bom, porque aí a gente não cai nessas ciladas que são ensinadas aí em muitos seminários ainda. Bases
para denominações aí que são extremamente dentro desse conteúdo aí. Aqueles foram predestinados para a vida, outros foram predestinados para a morte, então não importa como você vive, porque se você foi predestinado para ser salvo, vai ser, se você não for, já era você, e tal. Balela do homem, balela daqueles que muitas vezes têm lá diplomas, aquilo outro, e se acham os PhDs da divindade para ensinar uma teologia que é meramente teologia humana. Jesus falou assim, cara, vocês afastam as pessoas, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe, vocês ensinam doutrinas de homens, cara, afastam as pessoas da verdade. Jesus mandou ver. Há muita vaidade, há muito orgulho no meio teológico, no meio dos que se acham que sabem. Quem sabe tem diploma é aquele que mora em você. Confia nele. E leia a Bíblia. Jesus, aleluia. Então a doutrina bíblica da crença em Deus é uma crença contínua. Eu posso então, pastor Hélio, faz outra pergunta aí, pastor, vou fazer, já que você pediu. Posso considerar a segurança eterna da salvação que veio de Deus através do sacrifício do seu Filho? Olha só. Sim, quando considero a crença como uma ação contínua da minha parte. Equilíbrio, olha aí. Amanhã eu vou voltar a continuar, estou andando com Jesus, pastor, estou no caminho de ser aperfeiçoado e tal, mas para isso você tem que praticar todo dia. A caminhada com Ele. Está claro isso, gente? Essa segurança que tem que ser explicada de maneira própria. E não é essa de que um dia eu entreguei minha vida para Jesus, está tudo certo. Portanto, não há fundamento bíblico para considerar a segurança eterna da salvação apenas como algo adquirido no passado. Pastor Hélio, mas eu fui diácono. Eu fui. Você foi, é tudo ex, cara. Como assim? Título? Eu trabalhei na igreja há 30 anos. Aí o Espírito Santo, e o Kiko? Vocês estão entendendo, gente, que o homem ele pensa muito errado, cara. E ele introduz coisas que vão contaminando. Mas eu sei, é obra satânica mesmo, porque ele vai trazer alguma coisa que parece verdadeira, que é agradável, né? Me satisfaz e tal. Faz sentido, faz sentido, pastor Hélio, faz sentido. Faz sentido, mas não é verdade. Nesse tempo que nós estamos vivendo, gente, você tem que ser vacinado, cara. Você tem que ser uma pessoa preparada. Não vai suportar, estou falando para vocês, vai aumentar o engano. Vai aumentar a força do engano através de doutrinas que vão surgindo, vai aperfeiçoando uma aqui que já era capetoide, fica mais capetoide ainda. É claro que tem que ter alguma coisa de verdade. Tem que ter, porque não tem como. Você pega lá 2 relógios lá, imagina que é um relógio, cara, igualzinho. Está escrito Rolex, esse também. Mas um é falso. Então o inferno sabe trazer verdades e distorcê-las de uma maneira tão agradável ao nosso desejo, que a gente não percebe que foi distorcido. Vou repetir, não percebe que foi distorcido. Se você não estiver cheio do Espírito Santo. E com a intenção genuína de caminhar com Deus. De pagar um preço. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, hein? Que bom que vocês vieram, hein? Eu vejo Jesus preparando vocês. Claramente isso. Porque Ele te ama. Fala para o teu irmão, Ele te ama.
Senão ele não prepararia nem eu nem você. Vou terminar com essas crenças contínuas aqui só para provar. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida, para a qual você foi chamado, Timóteo. Combate, vai combatendo, é todo dia. Ah, eu combati. Não, como combateu? Continua. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. No final, Paulo já sabia que estava sendo mostrado para ele o fim. Completou a carreira, completou, ó, ele guardou a fé, ó. Venho sem demora, Elinho. Conserva o que você tem. Para ninguém tomar a sua o quê? Olha aí, presente contínuo. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. A quem? Ao vencedor. Final. E essa? Continue o injusto a fazer injustiça, eu acabei de falar. O santo a continuar santificando. Bem-aventurados, no 14, aqueles que lavam. Ato contínuo, começou lá naquele dia que você entregou a tua vida para o Senhor, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Ninguém entrará de roupa suja e de maneira imprópria, vocês podem saber disso. Que roupa é essa? É lá de 1927, aí ó, como está bonito. Meu Deus, coisa gloriosa, poder andar na presença de Deus, gente, e poder saber que Ele nos lava de toda impureza. Uau! Até o final. Então está aí, respondido, uma vez salvo, salvo para sempre. Vamos entender, vamos colocar de maneira própria no equilíbrio, desde que eu continue. Eu tenho uma segurança eterna desde que eu continue. Depois assiste mais uma vez lá. E o vídeo vai te ajudar. Tem uns detalhes que ele vai falando, ele fala muito rápido, né?